Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Técnico BSB. Meu nome é Heitor Melo e sabiam que desde 2014 até o presente momento os SSDs são fundamentais e os mais rápidos armazenamentos sólidos para os nossos computadores, tanto PC quanto desktop. Isso significa que os SSDs, tanto M.2 como NVMe, são superiores aos HDs tradicionais. Dito isso, gravam e lê muito mais rápido nos nossos computadores, carregando o sistema operacional em menos de 8, 6 segundos e carregando muito mais rápido os aplicativos que estão instalados em nossos computadores. Portanto, nesse vídeo de hoje, vou apresentar a vocês 5 aplicativos, sendo 2 essenciais para o gerenciamento e monitoramento dos SSDs instalados em seu computador, seja ele SSD SATA 3, SSD M.2 e, por fim, SSD NVMe, sendo esse último supera a maior capacidade de velocidade e armazenamento no seu computador. Então, após a vinheta, vou apresentar esses aplicativos. Vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro aplicativo que vou apresentar a você é o SSD Flash, que é um aplicativo de otimização e gerenciamento do nosso SSD instalado no seu computador, seja ele SSD SATA 3, SSD M.2 ou SSD NVMe. Então eu vou contornar aqui a tela para o segundo monitor, para que vocês possam ter a melhor visualização da apresentação. Vou carregar o aplicativo aqui, vocês verem. Após você instalar o aplicativo, vai aparecer. E aqui, como vocês podem ver, essa é a nossa aplicação SSD Flash na versão 2021. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser baixar esse aplicativo através do sítio do fornecedor, do fabricante. Como vocês podem perceber aqui, nós temos o status de nível da otimização. Observe que os HDs tradicionais são armazenamento obsoleto, eles requerem muitas vezes a desfragmentação. Já o nosso SSDs, ele não precisa ser desfragmentado, mas otimizados, embora não precisem ser otimizados com muita frequência. Basta otimizar uma vez por mês ou quando for necessário. Mas o que nós recomendamos que faça a otimização apenas uma vez por mês ou deixar que o próprio programa SSD Flash faça a otimização automática. Na instalação desse aplicativo, ele já faz as devidas configurações necessárias para a otimização e já faz o agendamento automático da otimização. Como vocês podem ver aqui, os status meu SSD, tanto M2 e SSD SATA 3 instalados no meu computador, estão otimizados com status ótimo. E apresentamos 2 unidades instaladas no meu computador e as configurações das informações sobre a unidade SSD da Keystone e SSD da Lexia, que são as 2 unidades de armazenamento sólido que eu utilizo no meu computador. E a gente pode ver o status do consumo do armazenamento sobre a escrita e a gravação dele. Na verdade, é a gravação das informações que estão sendo informadas, tá? 2% deles já estão usados com informações armazenadas nesse SSD e tendo o espaço de 88% livre para armazenarmos nossas informações. Na parte superior da aplicação, nós temos 3 guias. A visão geral, que é a principal das informações que estão vendo aqui na tela.
sendo a segunda guia a otimização que o próprio SSD Flash faz as otimizações de acordo com as configurações da sua máquina atual. Ele já faz a habilitação das funcionalidades e desabilita outros. Tá? Como, por exemplo, a indexação de arquivos, na verdade, a pesquisa, ficam desabilitadas. E otimização do drive fica habilitado. O timestamp também fica desabilitado. A hibernação do seu computador também fica desabilitada. Essa causa é porque os notebooks não precisam serem hibernados com a unidade SSD instalada no seu computador, diferentemente do que acontece com HDs tradicionais. Tá? O kernel do Windows também fica desabilitados, não há necessidade de habilitá-lo. O preflash também fica desabilitado. A desfragmentação de arquivos na inicialização, essa funcionalidade não será necessário fazer com SSDs. Como a gente sabe, os SSDs só precisam ser otimizados, menos desfragmentados, diferentemente do que acontece com nossos HDs tradicionais, que hoje são considerados tipo de armazenamento obsoleto lento. Log do evento do Windows também não precisamos habilitar essa funcionalidade. A criação de nomes na versão 8.3 também não precisamos estar habilitado. A função do Windows Clean, esse sim, precisa ser habilitados para a otimização do nosso SSD. E assim por diante você vai ver as configurações que o SSD Flash fez automaticamente, o necessário a fazer e o necessário a desabilitar. Tá? E a análise ao vivo, você vai analisar em tempo real o processo de leitura e gravação no nosso SSD. Podemos analisar esse tempo real ao clicar no botão Start e iniciar. Então esse é um programa essencial que você precisa ter no seu computador. E aliás, apesar desse aplicativo ser focado em SSD, ele também pode ser utilizado no SSD NVMe. Tá? Vou fechar esse aplicativo e abrir outro aplicativo essencial que vai ser muito útil para o gerenciamento e otimização dos nossos SSDs, que é o HD Sentinel Hard Disk. Deixa eu contornar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Desabilitar essa câmera toda aqui que está habilitada, desabilitada, beleza. Então vamos continuar aqui a apresentação. Como vocês podem ver aqui, nosso Sentinel HD. Esta é a ferramenta de, além de otimizar o nosso SSD, ele faz o gerenciamento da nossa unidade, inspecionar a vida útil dos nossos HDs e SSDs tradicionais, ou seja, HDs tradicionais e SSD. Esse aplicativo aqui, ele não só faz o gerenciamento e monitoramento dos SSDs, mas dos HDs tradicionais também. Tá? Como vocês podem ver, nós temos os status da vida útil do nosso SSD, que está 100% excelente, e nosso segundo SSD está em 98% excelente. Então, a vida útil que a gente pode monitorar do nosso SSD instalado no nosso computador. Tá? Nós podemos ver a visão geral, que é essa primeira tela, a temperatura do nosso SSD normalmente, tá? A fragmentação do nosso SSD, os estados das informações,
as informações sobre o nosso SSD instalado em nosso computador, tá? Registros, você pode habilitar o log do registro sobre os status da monitoração e endereçamento do nosso SSDs. O desempenho do disco, que a gente pode ver o desempenho do disco, isso é no caso que você está começando a trabalhar, a utilizar o seu computador. Então a gente pode ver os status do nosso SSDs. No momento não está mostrando nenhum status, que não está trabalhando, não está fazendo nenhuma gravação de informações no computador. Mas quando você fazer alguma gravação em seu computador, ele vai mostrar o status do desempenho dos nossos SSDs instalados no computador. E os alertas caso tiver algum problema no nosso SSDs. Observe que essa é a versão de teste que eu estou utilizando, mas também nós temos a versão paga do Sentinel HD. Então você vai explorando outras configurações no menu de opções para que vocês possam explorar as funcionalidades desse aplicativo. Então, dois aplicativos essenciais no nosso computador é o HD Sentinel e o SSD Flash, que são aplicativos de gerenciamento e monitoramento dos nossos SSDs. Tá? Agora vou falar os 3 aplicativos não essenciais, mas necessários para bater informações sobre a compra dos nossos SSDs, se condiz do fabricante. Tá? O primeiro deles, que eu tenho aqui instalado no meu computador, é o SSD M2 da Keystone. Então eu tenho que utilizar. Aqui está. Essa é a interface da aplicação da Keystone para me dar as informações que eu preciso saber desse SSD M2 instalado no meu computador. Tá? A gente pode ver os status da temperatura, a leitura, gravação, e também podemos ver as informações se a atualização de firmware disponibilizado para SSD. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo de todos os aplicativos que estou apresentando aqui para vocês baixarem e instalar no seu computador, desde que seja do fabricante, tá? No meu caso aqui é o fabricante da Keystone. E também tem um outro SSD que é da Alexa, tá? Que é o aplicativo da Alexa para monitoramento do meu SSD. Esse é o outro aplicativo que eu utilizo, tá? Para ver o status e a vida útil do meu SSD. E apresentamos os 4 programas. O último programa que eu vou apresentar é o desempenho na leitura e gravação dos seus SSDs. Então a gente pode ver as informações reais dessa gravação. Esse aplicativo aqui, Crystal Disk Mark, você pode baixar na loja de aplicativos da Microsoft Store. Tá? Aqui. Você abre o Microsoft Store no Windows 10 e vai clicar Crystal. Crystal Disk. Deixa eu ver uma coisa aqui, é Crystal Disk Mark, tá? Crystal Disk Mark. Então a gente procura aqui outra informação. Tá? Disk Mark, tá? Vai aparecer da mesma forma. Vamos lá. Deixa eu ver se está aqui. Vou botar aqui. Vamos digitar outra palavra aqui, tá? Disk Info.
Não, tá aqui, deixa eu ver aqui de novo. Esse aplicativo aqui é com Y. O TI é com Y. Esse aqui, esse aplicativo aqui que você vai baixar através da Microsoft Store, ok? Então você vai instalar em seu computador para vermos o desempenho real da leitura em gravação. Eu vou selecionar aqui a outra unidade, tá? Que é o D, que é a unidade SD SATA 3 da Alexa. Então eu vou executar aqui a operação total dele, que a gente vai ver as informações de leitura e gravação. Então vamos aguardar finalizar o processo. São 13 etapas para teste. Vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta avaliações de teste da leitura e gravação do nosso SSD. Vale lembrar que, sim, podemos substituir nossos HDDs tradicionais pelo SSD, que são muito melhor para leitura e gravação no carregamento do sistema operacional Windows 10 ou Linux e também carregamento de aplicativos muito mais rápidos. Embora não há necessidade de você descartar o HD tradicional, pois ele ainda é útil para fazermos backup do nosso sistema operacional e aplicativos. Podemos utilizá-lo para jogos também. Então não há necessidade para descartar o HD tradicional. Embora hoje é raro encontramos nossos computadores sendo vendidos em lojas com HDs tradicionais. Hoje o SSD se tornou um mecanismo de armazenamento padrão a ser utilizado em nossos computadores. Como vocês podem ver aí, a primeira fase da escrita, da leitura, está em 560 megabytes. Tá? E vamos ver a escrita, a velocidade dele. E a segunda fase, apresentando da leitura, está em 488 megabytes. E na terceira fase do teste deu 150. Ou seja, quanto mais aplicativos arquivo você abrir, ele mais vai lendo e pode alternar entre a leitura rápida e a leitura diminuída dos arquivos a serem lidos. Agora nós estamos iniciando a gravação de arquivos, tá? A velocidade real nesse SSD para gravar nossos arquivos. A primeira gravação da escrita deu 518 megabytes, a segunda diminuiu um pouquinho, mas ainda condiz com a velocidade real para a gravação em 464 megabytes. Vamos ver o terceiro e o último teste. Terceiro, quarto, último teste.
Então, no terceiro teste, ele diminuiu 300 megabytes, caiu para 116 na gravação. E a segunda e última parte, que é a quarta, deu 650 megabytes. Isso na quantidade de vezes que a gente vai gravar as informações. Da mesma coisa na quantidade de vezes que a gente vai ler um arquivo no seu computador. Certo? Então aí agora, como a gente testou o SSD da Alexa, vamos agora selecionar a unidade C, que é a unidade de SSD M.2. Então a gente vai iniciar novamente o teste. A unidade C e o SSD M.2. Bom, finalizou a leitura do SSD M.2. Você pode ver que ele está mostrando o mesmo desempenho da leitura do SSD da Alexa. Tá? Vou passar um pouquinho para cá, que vou abrir novamente do Alexa e fazer novamente o teste. Você comparar o SSD da unidade C da Keystone com o SSD da unidade D da Alexa. E você verá que o desempenho é o mesmo na gravação e leitura. Vamos esperar finalizar a gravação da escrita do nosso SSD da Keystone, a unidade C.
Então, finalizou a gravação de leitura na nossa unidade C. E vou abrir aqui, vou fazer um teste com o nosso SSD da Lessa. Eu vou abrir aqui. Deixa eu salvar esse teste aqui. Sim. Deixa eu ver aqui nessa unidade D que é melhor. Beleza. Então deixa eu agora iniciar um novo teste. Agora com a nossa unidade D, para vocês verem as diferenças ou apresenta o mesmo desempenho entre o SSD da Keystone com o SSD da Lessa.
Estamos chegando ao fim dos testes, mas como vocês podem observar, ambos os dois SSDs de fabricantes diferentes, um da Keystone e o outro da Lesta, apresentam o mesmo desempenho na leitura e gravação das informações em nossos SSDs. Tá? Então é isso aí, pessoal. Esses foram os aplicativos que eu quis mostrar para vocês, dois sendo essenciais e outros três são apenas para obter as informações necessárias para sabermos se nossos SSDs adquiridos, comprados e instalados em nosso computador são reais, que condizem as informações no sítio que a gente visitou e na caixa onde obteve as informações também. E vale lembrar que, apesar de podemos instalar o SSD M2, tanto SSD NVMe, a última opção não é compatível com as maioria dos notebooks. Isto é, a maioria deles talvez não suporta essa última tecnologia. E por isso você vai precisar de adquirir um adaptador externo para a conexão do SSD NVMe. Vai ser utilizado no seu computador. E em breve vou apresentar um vídeo assim que chegar o case para o meu SSD M2, que eu substituí por um novo SSD que eu instalei no meu computador com maior capacidade de armazenamento. E quando chegar esse case, vou mostrar para vocês o formato dele e o tamanho do SSD, que é na verdade o mesmo tamanho de um pente da memória RAM. E também mostrarei para vocês como faz para clonar o seu sistema operacional de um SSD para o outro SSD ou então de um HD para o SSD. Espero que tenham gostado desse vídeo. O canal vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aliás, não posso esquecer também que na descrição desse vídeo também deixarei links de melhores marcas de SSD com preços acessíveis para você adquirir e instalar no seu computador para substituir seus HDs tradicionais. Agora sim, o canal vai partindo, vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!